né? Não é que a Constituição diga que são vedadas. Na verdade, a Constituição, ela atribui a outros entes. E vale lembrar que os estados podem instituir regiões metropolitanas, certo? Tendo o objetivo de organizar funções públicas de interesse comum. Isso já é uma pista do que a gente vai tratar hoje, do tema que está tratado para hoje. Os municípios, a gente viu, lembrem disso, os municípios legislam sobre assuntos de interesse local e suplementam a legislação federal e a estadual, naquilo que diz respeito ao seu peculiar interesse. Distrito Federal e territórios, são algumas observações aí, que o Distrito Federal, ele tem uma lei orgânica, ele não tem uma Constituição estadual, mas tem a competência legislativa de Estado e município. E os territórios, vale lembrar, eles podem ter municípios. Já o Distrito Federal, não. É vedada a divisão do Distrito Federal em municípios. O que nós temos, por exemplo, como as cidades satélites de Brasília, são, na verdade, aglomerações urbanas, que a lei orgânica do Distrito Federal vai regular, mas que não chega a se consubstanciar em um município com todos os poderes que a autonomia federativa atribui. Intervenção a gente não vai falar, a não ser para dizer que a regra é não intervir, porque não existe hierarquia, apenas por necessidades da ordem democrática, há exceções na quais se admite isso. Isso é uma exceção imensa à democracia e ao federalismo. Certo? A regra é, a União não intervirá, o Estado não intervirá. É preciso dizer isso na nossa Constituição. Aí vamos passar pela administração pública, que vai falar dos princípios da administração, que vai falar dos servidores, que são os agentes, como a administração se apresenta, e dos militares dos estados do Distrito Federal e dos territórios, que são formados na base de hierarquia e disciplina. E a gente chega no tema das regiões, o tema que nós escolhemos para hoje, para termos esse nosso encontro tão especial, essa nossa verdadeira entrevista, essa reunião aqui, né, previsto no artigo 43 da Constituição. Para introduzir o tema, vamos falar aqui do artigo 43. O que é uma região? A Constituição já diz logo, é um complexo geoeconômico e social determinado pela União, que vai articular a sua ação dentro desse complexo com o objetivo de obter desenvolvimento e redução de desigualdades regionais, para efeitos administrativos, não é para efeitos legislativos nem judiciais. Ainda que para efeitos legislativos e judiciais, os legisladores e tribunais são livres para administrar da melhor maneira. Mas já existe essa previsão na Constituição. Pode haver regiões. E o que é que essas regiões têm de essencial? O parágrafo 1º diz, vai haver uma lei que vai dizer as condições para se integrarem, e o seu grande objetivo está aí no inciso 2 do parágrafo 1º, haver um plano regional. Um plano regional, eu observo que o inciso não está, teve uma aliteração aí, né? Há um plano regional que vai fazer parte de um plano nacional de desenvolvimento econômico e social, que vai pautar o desenvolvimento dessas regiões. Então, são áreas feitas para alcançar esse objetivo. Desenvolvimento entendido, como dizia Celso de Mello, não apenas como aumento de riquezas, como cálculo de valores, mas, sobretudo, como transformação da população, como transferência dessa riqueza para a população, para obter uma melhor qualidade de vida. Fabiano? Pois não? É Luiz Renato. O consórcio Nordeste, que os governadores... Sim. É algum tipo de ensaio dessa previsão constitucional ou não? Tem o mesmo espírito, mas ele é marcadamente administrativo, ele não é uma... Ele, na verdade, entra bem no debate de hoje, foi ótima a sua pergunta, e se puder, inclusive, mantê-la aí, a gente vai tratar dela logo mais, porque o consórcio ele é administrativo, só que ele vem dos estados. É uma coisa muito bem-vinda, muito salutar, que são os entes públicos finalmente entendendo que não dependem de passar o pires, como se costuma dizer, para a União, que tem autonomia federativa e propondo alternativas administrativas, mas não é uma região. Poderia ter sido feito só entre os estados,
mais próximos, como Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, e isso não seria, portanto, uma região que é uma divisão da atuação da União. Lembrem que a nossa Constituição, editorialmente, politicamente, é um documento único, mas juridicamente não é um documento único. A nossa Constituição, ela tem regras que são da República Federativa do Brasil, ou seja, regras que valem para os mais de 5.500 entes federados e articulam eles, e tem regras que valem só para a União, que dizem respeito à organização da União. Por exemplo, diz que o presidente da República vai ser eleito assim, assim, assado. O que é que isso interessa para a autonomia administrativa e a autonomia do governo do Estado? Nada. Não interessa para a autonomia do Estado, porque isso é uma regra própria da União. Para o Estado vai interessar como é que é eleito o governador. Isso está na Constituição Estadual. Mas a gente já retorna a isso, como eu disse, com o nosso convidado especial, e eu queria falar aqui do que é que compreende os incentivos que a região pode ter, e o artigo 43 diz 4. Igualdade tarifária, digo isso genericamente, mas para valer para fretes, custo e preço público. Juros, que é o que você paga para ter financiamento. Então, os juros favorecidos, ou seja, quase que um empréstimo de pai para filho, para financiamento de atividades consideradas prioritárias. Pode haver dentro da favorecimento tributário também dentro da região, com isenção, redução, diferimento temporário, que é basicamente dar prazo para pagar tributo. E esse é muito interessante, também dentro da região pode haver o estabelecimento de prioridade para aproveitamento econômico e social da água, represável ou represada, em regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Certo? Então, claro que isso aí abrange principalmente o polígono das secas, que pega o norte de Minas Gerais, atravessa a Bahia e pega grande parte do Nordeste. Mas essa região de baixa renda sujeita a seca periódica vai ter prioritariamente um aproveitamento da água voltada para a economia e resultados sociais, não apenas para favorecimento de grupos econômicos. Isso fica evidente quando a gente chega aqui, mais um colega se aproxima, sabe? Isso fica mais evidente quando nós estamos aqui no parágrafo 3º, e fala que nessas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas, a União vai incentivar a recuperação de terras áridas. E vai cooperar com pequenos e médios proprietários, não com grandes proprietários, para que nessas terras tenha fonte de água e pequena irrigação. Não a mega transposição, né, de águas. A Constituição é muito clara. A regra é fonte de água e pequena irrigação em pequenas propriedades rurais, pequenas e médias. Certo? Isso é uma regra que está na Constituição. Observem aqui, por exemplo, que numa fundação como a Joaquim Nabuco, que é sediada em Recife, a Fundação Joaquim Nabuco, ela faz estudos regionais. Por exemplo, a gente encontra uma matéria, que alguém que desejar pode ir, né, que é sobre essa transposição do Rio São Francisco. Isso serve para debater a finalidade da região e essas políticas regionais, as políticas de desenvolvimento regional. Nós temos muitos institutos constitucionalmente ou diretamente derivados da Constituição previstos em nossa ordem. A gente tem a SUDEN, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Do ponto de vista do sistema financeiro, a gente tem o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o BNDES, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que nem é federal, né? Do ponto de vista de fundos financeiros, a gente tem o Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados, Fundo Constitucional de Desenvolvimento de Financiamento do Nordeste, de Financiamento do Norte e do Centro-Oeste. Acabamos de falar do ponto de vista autárquico, na Fundação Joaquim Nabuco, temos também a CHESF, Companhia Hidrelétrica do Vale de São Francisco. Tudo isso foi criado com o objetivo de tratar as diferenças regionais do Brasil. A gente vê que a Constituição ela tem um projeto, desde o seu início, de tratar diferentemente. É importante até lembrar, por exemplo, que FPE, Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação do Município, não é favor do Executivo Central para com o governo local. É um dinheiro que constitucionalmente é do município, ou que é do Estado. Né? O município depende só de FPM. Isso tem um lado ruim. Quer dizer que ele não está com sua tributação funcionando bem, está em crise econômica. Mas ele não quer dizer que ele está vivendo de favor, não. Porque esse dinheiro, inclusive, é calculado tendo por base sua capacidade econômica. O FPM, o FPE, é um dinheiro que
Quem arrecada é a União por questão organizacional, por questão administrativa, pelo famoso bom senso. Mas ele não pertence todo à União. Tem que ser devolvido, é uma devolução aos estados e aos municípios, não é um favor. É muito importante dizer isso. Mas vocês podem observar que todo o panorama constitucional, como vocês têm aí, ele é feito exatamente para trabalhar desigualdades e desenvolver o Brasil como um todo, entendendo que as diferenças entre as regiões existem em qualquer lugar do mundo, mas que, se elas se tornam predatórias, elas são ruins para o país como um todo. Desigualdade, a gente pode encontrar vários mapas, mapa da violência, mapa do IDH, mapa da Covid-19, são esses que vocês têm aí aparecendo, né? Mas elas vão além só desses temas. Eu tenho desigualdades no Brasil com relação à saúde, à violência, geração de emprego, educação, saneamento básico, acesso à energia, acesso à internet, que é considerado um direito humano, já hoje em dia, água, ecologia, a preservação do meio ambiente, qualidade de vida, alimentação adequada, não é qualquer alimentação, transporte, que é mais do que mobilidade. Eu tenho tudo isso para gerar desigualdades no povo. E o Brasil, portanto, dividido em regiões, faz com que a gente precise pensar em simetrias e assimetrias. É um país assimétrico que distribui simetricamente os poderes na federação, no sentido, como eu já mencionei, que todos os entes federados não se subordinam uns aos outros, mas têm sua própria autonomia. Porém, é como se no conjunto dos entes a União tivesse recebido a mesma quantidade de cartas, porém as cartas são melhores.